Uma pessoa estava preocupada com um processo de doença na sua família. Então ela sonhou que ia com uma amiga para uma consulta médica. E dessa preocupação dela com a pessoa da família que estava doente, surgiu um sonho em que ela ia com uma amiga para uma consulta médica, e aí ia por uma rua, a amiga caiu e tudo isso. Aconteceram uma série de fatos. E a pessoa não compreendeu o sonho, porque ela está habituada a cuidar dos seus sonhos simbólicos. E este aqui ela não compreendeu. Parece que aqui não tem mesmo nada a compreender, porque isto foi um sonho que se armou, uma série de elementos dramatizados, que se armaram por causa da preocupação dela com aquela doença em família. Então, se nós temos uma preocupação, aquela preocupação atrai vários elementos da mesma vibração, no nível em que a preocupação existe, no nível emocional ou no nível mental. Então, aquela preocupação atrai vários elementos que lhe correspondem. E nem sempre esses elementos são conexos, fazem sentido. Porque uma preocupação capta um pensamento de um, capta uma atitude do outro, capta uma reação de si próprio, então forma uma espécie de colcha de retalhos toda desconexa. E aquilo fica agindo sobre a pessoa preocupada como uma situação caótica, fica agindo ali muito desordenadamente. E foi o que aconteceu com esta pessoa. Agora, no meio desses dados todos que armaram todas estas cenas do sonho dela, que não é um sonho simbólico, é um sonho que reflete elementos que ela colheu aqui e ali, nos diferentes níveis do plano astral e do plano mental, atraídos por uma preocupação dela. Então é um sonho que não serve para estudo. E nós teríamos que dispensar essas preocupações, porque uma preocupação não resolve nada. O fato de você estar preocupado ou de não estar preocupado, não é isto que vai mudar a situação. Então evitar a preocupação, porque a preocupação atrai material correspondente e depois pode formar uma forma pensamento, pode dar um sonho confuso, quando você poderia estar em sono profundo, em vez de estar se desgastando em um sono confuso. Isto tudo fica impedindo você de ir para o sono profundo, que é a nossa meta quando se vai dormir. É chegar no sono profundo e permanecer no sono profundo o maior tempo possível, porque é no sono profundo que nós nos restauramos, é no sono profundo que nós estamos em contato com o nosso eu interno. É no sono profundo. Então a finalidade é ir para o sono profundo. E essas preocupações que a gente leva para dentro do sono impedem que a gente chegue lá mais rapidamente. Ou impedem que a gente fique lá por mais tempo. Agora, neste sonho, muito misturado com vários elementos sem muito sentido, tem um detalhe que pode ser uma indicação para a pessoa. E esse detalhe chamou a atenção dela no sonho. Isto é, ela estava vestida de branco. Isto é realmente um detalhe importante para a pessoa. Porque nos sonhos, como nós estamos vestidos, isto é uma coisa simbólica. Não é só aqui fora que a nossa vestimenta simboliza alguma coisa, mas nos sonhos, o vestido, o traje, é muito importante, porque nos sonhos não somos nós que escolhemos os nossos trajes. Nos sonhos, nós estamos com o traje que corresponde ao nosso estado, de forma inequívoca. Então é importante, quando a gente sonha, observar como está vestido no sonho. Tem gente que não presta muito atenção nisso, mas isso é um detalhe importantíssimo num sonho. Como nós estamos vestidos no sonho. Pelo traje, pela forma como estamos vestidos, nós vamos ver o que nos está revestindo, que intenções nós temos.
Como está a nossa parte externa no sonho? No sonho, a nossa parte externa é como estamos vestidos. Há certos sonhos nos quais nós não percebemos como estamos vestidos. O sonho não indica isto especificamente. Então quer dizer que não tinha importância, que o objetivo do sonho era outro. Mas quando uma pessoa, como este caso, diz que no sonho ela estava vestida de branco e ela notou isto, então isto talvez seja o dado mais importante do sonho. Quer dizer que apesar dela ter dormido preocupada, quando podia não dormir preocupada, apesar dela ter tido uma noite bastante confusa por todos os materiais que a preocupação dela colheu, apesar de tudo isto, ela é uma pessoa pura, ela é uma pessoa positiva, ela é uma pessoa boa. Isto é a conclusão que a gente tira, por ela estar no sonho vestida de branco. Então, é importante, não, que a gente veja certos detalhes, não só nos trajes, mas também certos objetos que aparecem no sonho e chamam a nossa atenção. E pode acontecer que num objeto destes, que se destaque no sonho, esteja a chave para a compreensão do sonho. Enfim, nós teríamos que estar atentos, não enquanto dormimos, para colher esses dados e para podermos, eventualmente, fazer alguns estudos sobre nós ou sobre a vida. Aqui uma pessoa teve um sonho que era mais mental, porque os sonhos podem se dar no plano etérico, né, que é bem próximo do plano físico, e nesses sonhos no plano etérico nós temos a sensação até física das coisas. Isto quer dizer que o sonho se passa no plano etérico, bem próximo do físico. Outros sonhos se passam no plano astral. E nós conhecemos um sonho no plano astral porque ele geralmente é colorido. Então, se ele é colorido, ele está se passando no plano astral. O plano astral tem diferentes níveis. Então, os níveis mais próximos do físico, os níveis mais densos do astral, nesses as cores nos sonhos são mais fortes, são mais nítidas, são cores muito precisas. À medida que vamos subindo de nível no plano astral, as cores vão ficando mais suaves ou vão ficando menos intensas. A coisa tende para uma visão menos colorida, até que nos planos mais elevados do astral, próximo do mental, as coisas são quase em branco e preto, mas ainda tem um pouquinho de cor. Quando se passa para o mental e quando se está sonhando no plano mental, aí não tem mais cores. A não ser que seja um nível do mental muito próximo do astral, então tem um pouquinho de colorido. Mas a característica dos sonhos mentais é que não há cor. A característica é branco e preto. Branco e preto ou cinzento, dependendo do nível do mental, mas no mental não há cores. Às vezes nós estamos num sonho mental, estamos sonhando no mental, tudo está em branco e preto, são imagens em branco e preto, e de repente pode haver alguma coisa colorida, mas isto foi alguma interferência do astral, que pode acontecer. Nós podemos estar no plano mental e haver ali uma interferência do nosso nível emocional. Então pode dar aí um efeito colorido, mas isto é rápido. A menos que com essa interferência do emocional, a gente desça para o emocional. Aí o sonho se torna colorido de repente. Agora, existe um tipo de sonho também sem imagens, que é no alto mental, quase no nível intuitivo. O sonho sem imagem quer dizer que nós já estamos nos níveis mais abstratos do mental. Então não tem mais imagem. Então tem uma impressão, tem uma intuição, tem saber as coisas sem estar vendo. Tem aquele saber as coisas, eu sei que estou sonhando isto, mas eu não estou vendo nada.
Isto quer dizer que eu estou num plano elevado do mental, praticamente passando para os planos informais ou para os planos mais imateriais. E esta pessoa está já aqui num sonho mental. E aí vocês vão ver a diferença com o outro. Ela sonhou como se fosse uma sala de espera de um aeroporto. Veja, ela não diz era uma sala de espera de um aeroporto, senão seria astral. Ela diz era um espaço como se fosse uma sala de espera em um aeroporto. Compreende que já é mental, já é uma coisa mais rarefeita. E ela via ali uma grande quantidade de valizes, todas assim no chão. As pessoas tinham uma ou duas valizes cada uma. A maioria eram valizes grandes. Eu me via passando por cima dessas valizes para ir buscar a minha, que era a menor de todas, as que estavam ali. Então veja, já era um sonho mental, porque este aeroporto já é simbólico. Essas valizes são simbólicas. Ela buscando a sua valise, que era a menor de todas, isto aqui já é uma coisa simbólica, já é um símbolo. Tudo isto é um símbolo que dá uma certa situação dela. Então não é um sonho que foi motivado pelo desejo dela, como o outro. O desejo de cuidar da pessoa da família criou um sonho que ela ia buscar consulta no médico. Quer dizer, um sonho feito pelo desejo. Aqui não tem desejo nenhum e ela se encontrou sonhando isto. Então, um aeroporto aqui está significando, ela no aeroporto, está significando que ela está numa polarização já procurando o mental. Quer dizer, ela está no emocional, mas ela está se polarizando no mental. O aeroporto quer dizer mental. Avião que voa, isto quer dizer mental. Então, se ela se encontra num aeroporto, ela já está se polarizando no mental. Ela está se preparando para voos, ela está se preparando para a vida mental. E essas pessoas que estavam no aeroporto, isto é, este grupo que estava se preparando para uma vida mental, estava levando consigo bagagens. Essas pessoas não estavam desimpedidas. Essas pessoas levavam consigo as suas cargas, as suas bagagens, mais densas, porque eram malas, eram valizes. Então estavam levando para a sua vida mental as cargas etéricas, físicas e emocionais. Isto que é esta bagagem. Ela fazia parte daquele grupo, porque estavam todos ali, mas a valise dela era a menor de todas. Então, de todo aquele grupo, ela era a que menos estava apegada a coisas físicas, etéricas e emocionais. Ela estava levando uma valise menor, uma valise pequena. Era só isso o quadro. Então, é para nós vermos, não, que estamos levando bagagens para uma vida mental e que a nossa bagagem não é tão grande quanto aos demais que estão embarcando naquele processo de passar de um nível para o outro. Então, qual seria a utilidade de um sonho deste? Para que a gente vai saber isto, não? Para dizer que nós temos valizes, que nós ainda temos malas, não é? Embora pequena, nós temos malas. E que é bom, talvez, ir providenciando para a gente não ser tão pesado naquele avião. Porque se o avião estiver cheio de malas, com muitas malas também, ele não ganha certas alturas. E a pessoa pergunta: como saber a diferença entre vontade pessoal motivada pelo ego e vontade do eu superior? A vontade do ego, a nossa vontade egóica, está interessada
no nosso bem-estar, nas nossas coisas pessoais. Esta vontade está centrada na nossa própria pessoa. E essa vontade egóica, esta vontade pessoal, ela pode ser positiva ou negativa, mas é sempre uma vontade que está girando em torno do próprio indivíduo, da própria pessoa. E a vontade do eu superior é que a vontade de Deus seja feita. É completamente diferente. Então, se você está com alguma coisa sua em foco na energia da vontade, você está no plano do ego. Se você está afirmando a vontade de Deus, ou a vontade superior, ou a vontade do Espírito, aí você já está entrando no âmbito da vontade do eu superior. Porque é o eu superior que quer a vontade suprema. Porque o eu superior tem um núcleo logo acima, que é a mônada, que é o espírito. Então, o eu superior quer a vontade suprema. Então, se você está nesta vontade, aí então você está na vontade do eu superior e não mais na vontade do ego. A vontade do ego, como se disse, pode ser positiva ou negativa, dependendo da situação do ego naquele momento. Agora, a vontade do eu superior, ela é sempre evolutiva. Ela é sempre evolutiva. E quanto mais autêntica, quanto mais real é essa vontade, mais ela está buscando a vontade superior para o plano evolutivo, ou para um grupo, ou para um planeta, ou para toda a humanidade, mas nunca o indivíduo pessoalmente. A não ser que seja uma vontade de transformação da própria pessoa, não por algum objetivo pessoal, mas para aquele indivíduo, ou para aqueles corpos, ou para aquele ser poder servir ao plano evolutivo mais livremente. Então a verdadeira força está naquilo que reside por trás do eu pessoal, diz hoje o pensamento do dia. E o que está atrás deste eu pessoal é este outro nível, que nós chamamos de eu superior, e mais profundo ainda, esta mônada que nós temos nos planos mais altos da consciência humana. Então esse eu pessoal é a síntese do corpo físico, do emocional e do mental. Este é o eu pessoal. O eu superior está acima desse nível. O eu superior está no plano intuitivo, acima do mental, acima do ego. E a mônada, ou eu supremo, isso já está em níveis mais altos, em níveis mais elevados. A mônada já está visando níveis imateriais. Nós estamos na época, não? Nós estamos na fase da nossa evolução de estarmos procurando uma sintonia com a mônada, com este núcleo bem profundo, este núcleo que já está bem próximo da evolução imaterial. É porque esse núcleo, a mônada, é que é o nosso ponto imperecível. A mônada é o nosso nível indestrutível. Como corpo físico, como corpo emocional, como corpo mental, como eu superior ou como alma, nós somos destrutíveis. Nós podemos desintegrar. Nós não somos imortais nesses níveis. Nós somos imortais e imperecíveis é na mônada, é nesse nível. Por isso é que hoje, na nossa evolução, nós buscamos o contato com esse nível imperecível nosso. Vocês conhecem uma parábola que dizia que há uma casa feita sobre a areia e outra casa feita sobre a rocha? Conhece isto, né? E que a casa feita sobre a rocha permaneceu. E a casa feita sobre a areia um dia caiu. O que Cristo queria dizer com isto? O que é esta casa feita sobre a areia? Esta casa feita sobre a areia é a vida que você constrói
no plano físico, no plano emocional, no plano mental e até no plano da alma, que é destrutível isto, que isto não é imperecível. A casa feita sobre a rocha é a vida que você faz no plano da mônada, no plano do espírito. Aquilo é imperecível, aquilo é indestrutível. Então, os corpos e a alma não são eternos e podem se desintegrar, mas a mônada é imortal. Há muitos de nós que necessitam ainda fazer estudos e necessitam ainda conviver com as energias da alma, do nível da alma. E há um nível intermediário entre esse nível perecível e esse nível eterno. A alma está aí como uma ponte para nós passarmos para esses outros níveis. Então, mesmo que a gente esteja ainda envolvido com os corpos e mesmo que a gente esteja ainda envolvido com as leis da alma e tendo que nos aperfeiçoar nas leis da alma, nós podemos estar visando, sintonizando já com este plano monádico. Podemos já estar sintonizando com esta nossa vida imperecível. Porque é nesse plano, no plano da mônada, que nós captamos as instruções para começarmos a nos preparar para a vida superior, para a vida cósmica. E é nesse plano da mônada que nós vamos começar a perceber quais são os rumos que a humanidade deve tomar. Então é muito importante a gente estar já buscando este plano. Porque é no plano da mônada que nós vamos começar a receber instruções de caráter universal. No plano da mônada, você não vai buscar o que você deve comer, nem o que você deve vestir, nem onde você deve trabalhar. Não. No plano da mônada, você vai buscar as instruções sobre a vida universal, sobre as leis que você precisa contatar, que você precisa aprender a viver para realmente servir a humanidade e para você saber que rumo vai tomar a humanidade, para você poder ajudá-la. Senão, o que significa ajudar a humanidade sem saber que rumo ela deve tomar? Você pode estar dando uma ajuda falsa, pensando que está dando uma ajuda, mas está impedindo o desenvolvimento desta humanidade na realidade. Então, para aqueles que aspiram servir a humanidade, tem que ter como meta este plano, este nível da mônada. Esta consciência nesse nível onde as coisas não perecem. Porque é aí que você vai ver para onde a humanidade deve ir, que rumo a humanidade deve tomar, quais são as formas da humanidade se liberar, se libertar dos seus problemas. Isso você só vai ter essas instruções é no plano da mônada. E é nesse plano também no qual a vida divina sobre a Terra é preparada. A vida evolutiva na Terra, a nova humanidade, a nova vida sobre a Terra está sendo preparada nesses planos. O novo planeta, a nova vida, os novos seres não estão sendo preparados aqui nos planos materiais e nem no plano da alma. Isso está sendo preparado é no nível monádico, é no nível da mônada. E nesses níveis tão polarizados, aquilo que nós chamamos de grupos internos. Então, para nós reconhecermos o nosso grupo interno, os nossos verdadeiros colaboradores no plano evolutivo, nós precisamos estar conscientes neste nível. Porque os grupos internos, os grupos de almas ou os grupos de mônadas estão conscientes aí. Então, para você ter um trabalho grupal dentro do plano evolutivo, você precisa ter contato com este nível. Porque senão você forma grupos, ou está em grupos, ou vive em grupo, ou trabalha em conjunto, em colaboração, evidentemente para efeito de muitas coisas positivas. Mas para você trabalhar em grupo, pelo plano evolutivo, por aquilo que
está sendo destinado para a humanidade e para o planeta, você precisa de um contato com este plano. Porque é neste plano que as almas são conscientes daquilo que deve se realizar. E é nesse plano também, no nível monádico, que é um nível nosso, não? É nesse plano também que a hierarquia espiritual trabalha, que a hierarquia espiritual funciona, que a hierarquia espiritual irradia. O nosso sentido de individualidade é muito material, não? Como sabemos. Tem pessoas que se identificam com seu corpo físico, olham no espelho e acham que aquilo é ele. Então, é muito identificado com isto. No nível mental, nós temos também esse sentido do ego, esse sentido do indivíduo bem material, bem misturado com reações, com forças caóticas, com energias não puras. Então, no nível mental, nós também não estamos numa sintonia, digamos, totalmente evolutiva. E sempre nos consideramos um indivíduo, uma pessoa ou uma alma separada dos demais. O que quer dizer você se considerar um indivíduo? Quer dizer que você se considera separado dos outros. Senão não diria eu sou um indivíduo. Você está separado da humanidade. Você não está participando de uma vida única, de uma vida total. E nós temos este sentido do indivíduo separado até na alma. Na mente nem se fala, mas até na alma nós temos isso ainda. Nós começamos a mudar este nosso conceito individual, nós começamos a mudar isto é quando começamos a tocar a mônada. Quando chegamos nesse plano monádico. É aí que a gente vê que não era bem assim. Porque esta mônada, ou este núcleo nosso, ele não tem esta consciência da separação do resto. E quando nós começamos a tocar este plano, é claro que nós não vamos de imediato, logo de início, nos perceber unido com todos. Isto precisa aprofundar mais na vida da mônada para chegar a este ponto. Mas tocando a vida da mônada, a ponte para você ir se sentindo no todo é você transmutar a sua individualidade física, a sua individualidade mental pela tarefa que você está desenvolvendo na vida de serviço. Então, quando nós começamos a atingir a consciência da mônada, a primeira coisa que começa a acontecer, você não tem mais aquela concentração na sua individualidade, mas você vai transferindo toda essa concentração para a sua tarefa. E isto vai sendo feito com tanta precisão, isto vai sendo feito com tanto amor, amor da alma e amor da mônada, que no fim você não se vê mais como um indivíduo, mas você se vê como uma tarefa. Você se confunde com a tarefa. Estamos falando de tarefas do plano evolutivo, né? Estamos falando de vida de serviço. Então, um indivíduo que já está tocando a mônada, antes dele ter esta liberação deste conceito da individualidade, ele vai se identificar com a tarefa. Então é bem diferente uma pessoa egoísta de uma pessoa que está se trabalhando no plano do egoísmo, no plano do ego, e uma pessoa que já está tocando a mônada. Porque se ela está tocando a mônada, você não tem mais coisas pessoais que tratar com ela. Ela não tem mais problemas pessoais, no sentido de que ela não se identifica mais consigo pessoalmente como indivíduo. A individualidade dela está na tarefa com a qual ela está identificada. Então, um indivíduo que está começando a tocar a consciência monádica, você com ele tem uma vida de tarefas, você tem uma vida de serviço com esse indivíduo.
Se você está em contato com eles, se você está trabalhando, se vocês estão colaborando, não tem outra coisa a não ser a tarefa. Compreende? Aquilo é a individualidade da pessoa, a individualidade do ser que está projetada naquela tarefa. E isto é a porta de entrada na consciência maior, para ela entrar na consciência una. Como é? Se essa tarefa é mais interna, não. Isto precisa ter cuidado, porque há pessoas que têm resistência contra as tarefas externas e acham que toda tarefa é interna. Isto é uma ilusão, porque as tarefas são internas, mas elas se projetam aqui. Se uma pessoa está realmente numa tarefa interna, isso está sendo projetado aqui. As tarefas dela aqui, a vida dela aqui, reflete essas tarefas internas que ela está trabalhando, essas tarefas que estão sendo realizadas. Então, não existe tarefa interna isolada. Toda tarefa interna, toda tarefa interior dentro de nós se reflete aqui. E isso constitui uma elevação da tarefa externa. E nós vamos tomando um conhecimento cada vez maior desta tarefa evolutiva, vamos nos identificando cada vez mais com esta tarefa, de forma que um indivíduo, para falar dele, precisa que ele realmente seja obrigado a fazer isto, para esclarecer alguma coisa. Porque isto não passa pela consciência de alguém que está tocando a consciência da mônada, que está tocando este nível. Veja como é importante para nós evoluirmos para aí, né? Veja como é importante para nós irmos conscientizando este trajeto. Quando nós ouvimos falar em certas coisas e que estas coisas nos tocam, que a gente vê que nos diz respeito num certo sentido, nós podemos aspirar a chegar a estas coisas mais conscientemente. E essa aspiração a chegar a estas coisas é um grande exercício. Então, se isto que a gente escuta, se isto que a gente ouve nos diz respeito, podem se perguntar, mas como eu vou chegar a isto? Você vai chegar a isso aspirando, desejando chegar a isto. Se ouve falar em mônada, então você deseja, você aspira chegar a isto. Você aspira a esse contato. É a aspiração que leva. A aspiração sem cobrança de resultado, né? Sem ansiedade para que a coisa aconteça. Uma simples, pura aspiração. E tranquilidade, silêncio. E qual é a razão da nossa existência? Pergunta uma pessoa. Houve pessoas até que se suicidaram porque não encontraram a razão da existência. Parece uma coisa muito complicada. É muito complicada porque a gente está considerando a própria existência, a existência da pessoa. Então isso é muito complicado e não tem mesmo saída. Porque não tem existência de ninguém, não tem existência da pessoa. Tem uma vida única. E nós existimos naquela vida. Existe uma vida única. E eu tenho que me conscientizar disto. A minha existência é essa. A minha existência é a existência de todos. E a razão da nossa existência, como existência de todos e como existência do único, é intensificar na Terra a penetração da energia cósmica. Esta que é a razão da existência. Agora, como vou intensificar a entrada na Terra da energia cósmica? Você tem que primeiro se considerar um único ser, com todos os seres. Você tem que se considerar parte da vida única, porque a razão da sua existência é intensificar a penetração das forças evolutivas cósmicas na Terra. Quem pode fazer isto sozinho? Qual é a existência individual que pode fazer isto? A não ser tão homeopaticamente que nem faça efeito. Então, quem é que vai responder a esta pergunta? Antes de você realmente se compenetrar de que você é único com todos e com tudo. É uma vida única que existe. E essa existência única de nós todos como humanidade, essa existência única deve intensificar
a penetração da energia cósmica aqui. Então, isto é possível. Nós vamos ficando conscientes destas coisas e nós vamos penetrando essas informações. É quando o nosso espírito, quando a nossa mônada, não teme o infinito. Porque nós, como mônadas, nós no plano monádico, estamos no limite entre a vida finita, esta vida limitada, e a vida infinita. Então quem decide as coisas é a mônada neste nível. Quem decide o que vamos fazer, quem decide o nosso destino, a nossa vida, é nesse nível, é na mônada, é no nosso espírito. É aí que é o nível de decisão. E a decisão é se ela vai ficar focalizando o que é finito, o que é limitado, ou se ela vai se voltar para o infinito. E quando ela decide se voltar para o infinito, aí ela não deve ter medo do infinito. Porque ela pode decidir pelo infinito, e se ela não é de primeiro raio, ela pode ter temor do infinito. Ela pode temer. Mas, se nós já estamos coligados com este assunto e sabemos que a nossa vida, as nossas decisões, o nosso ser é a mônada, é aquilo que nós somos, então, certamente, esta mônada já não teme mais o infinito. Se esta mônada conseguiu passar isto até a consciência humana, ela não está temendo o infinito. Ela não tem este problema. E se esta mônada já optou pelo infinito sem temê-lo, então aí a nossa consciência humana, aqui na Terra, começa a responder aos impulsos cósmicos. Então, se nós optamos por responder aos impulsos cósmicos, é porque esta decisão já foi tomada nos nossos níveis mais profundos. Então nós não temos que ter dúvida de nada mais. Acabaram as dúvidas, acabaram as indecisões. Mesmo que a personalidade não corresponda, que os corpos façam o contrário, isto é outro plano, isto é outro nível. Mas no cerne daquilo, na essência daquilo, as coisas já estão definidas. E o que está definido não é quando você vai morrer, quando você vai nascer, quando você vai casar, quando você vai trabalhar. O que está definido é se a sua mônada optou pelo infinito, ou se ela optou por ficar aqui na experiência finita. Isto é que é o ponto. E se isto está definido, nós não temos que temer nada. Não temos que temer nada, porque todo o resto é uma experiência a mais. É uma gota d'água dentro de um oceano infinito. E por mais que as coisas sejam contrastantes aqui, no nível onde nós somos conscientes, por mais que as coisas aqui sejam inseguras, se esta decisão no alto já está tomada, nós não temos nada a temer. Temos que apenas assistir o que vai se passando, mas estando bem coligado, estando bem alinhado com esta visão de que a decisão já foi tomada. Então as coisas se simplificam muito. Num grupo espiritual, se nós temos consciência disto, se nós nos consideramos mônadas decididas, não devia haver problema nenhum em um grupo espiritual. Nenhum. Porque é exatamente na consciência humana é que começam a surgir os percalços. Mas nós, na consciência humana, podemos decidir não criar percalços, para que as coisas sejam, como já foi decidido, por nós mesmos em um nível mais profundo. Então, me parece que os relacionamentos, as questões, as dúvidas em um centro espiritual ou em um grupo espiritual não tem nada a ver com estas situações na vida comum, na vida normal das pessoas que ainda se sentem elas como pessoas o centro de tudo, que ainda não se sente uma parte do todo ou que não se sentem ainda este todo. Então é bem diferente a nossa situação de vida.
Agora, se nós temos cobertor vermelho, o outro tem azul, se nós comemos arroz e o outro come carne, isso é tão sem importância diante da coisa básica e fundamental. E é claro que se você se sente a vida única, você jamais vai matar um animal para você comer. Você só mata um animal para comer se você está bem separado dele. Porque senão você se sentia morrer na hora que o está matando. Ou você se sentiria morto na hora que o está comendo. Então, isto revela um nível de consciência. Isto revela um certo plano de consciência, um certo grau de consciência. E tudo isso é consciência humana. Tudo isso está no nível da nossa consciência humana. Mas essa consciência humana pode ir numa direção ou na outra. Ela vai numa direção evolutiva quando ela subentende que as decisões fundamentais e essenciais são tomadas na mônada e que ela quer saber quais são essas decisões da mônada. Isto é uma consciência humana madura, preparada para começar a sentir esta união, esta unidade, esta vida única. Então é nós perguntarmos sempre o que é que você quer para aquilo que está lá em cima, né? Para aquele núcleo que está lá, bem lúcido, no plano cósmico, no limite entre aquilo que é finito, que é tudo isto aqui, e aquilo que é infinito. Nós temos que nos reportar àquele núcleo, temos que nos reportar àquela vontade, porque lá as coisas já estão decididas.